irmãos, a paz do Senhor. Sejam bem-vindos a mais um culto de louvor e de engrandecimento ao nosso Deus. E eu convido você e a sua família para, neste momento, fechar os seus olhos e agradecer ao Senhor por este momento. Vamos orar agora agradecendo ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te render graças e louvores por tudo que o Senhor nos tem feito. Obrigada, Deus, por mais esta oportunidade de cultuarmos o teu nome. Nesta noite, queremos entregar a ti o nosso louvor, a nossa adoração. Pai, que o Senhor também venha falar conosco através da tua palavra. Em nome de Jesus, abençoe cada família, cada pessoa que está nos assistindo, que está nos ouvindo, que seja abençoada pelo Senhor em nome de Jesus. Amém. Neste momento nós vamos louvar ao Senhor. Celebre o nosso Deus. Exaltar o teu nome. Santo, santo, santo é o Senhor. Aleluia. Celebrai com júbilo ao Senhor, todos os moradores da terra. Servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos a Ele com cânticos. Sabei que o Senhor é bom, que eterna é a sua bondade e a sua fidelidade, de geração a geração. Aleluia, glória, aleluia, aleluia, glória, aleluia, aleluia, glória, aleluia, aleluia, glória, aleluia. Aleluia, glória, aleluia, aleluia, glória, aleluia, glória, aleluia. Celebrai com júbilo ao Senhor, todos os moradores da terra. Servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos a Ele com cânticos. Sabem que o Senhor é bom, que eterna é a sua bondade e a sua fidelidade, de geração a geração. Aleluia, glória, aleluia, aleluia, glória, aleluia, aleluia, glória, aleluia, aleluia, glória, aleluia. Aleluia, glória, aleluia, aleluia, glória, aleluia, aleluia, glória, aleluia, aleluia, glória, aleluia. Como um filho se nos deu, Ele é o próprio Deus e vive em mim, debaixo de suas asas me escondi, e o seu nome é maravilhoso. Glória ao príncipe da paz. O céu começa a se abrir, toda a terra se dobrou a ti. Cristo, Rei dos Reis, veio nos buscar.
Na Nova Jerusalém, tua noiva vai entrar. Menino nasceu como filho, se nos deu. Ele é o próprio Deus que vive em mim. Debaixo de suas asas eu me escondi. E o seu nome é maravilhoso. Glória ao Príncipe da paz. O céu começa a se abrir, toda a terra se dobrou a ti. Cristo, Rei dos Reis, veio nos buscar. Leva-nos em tuas mãos pelas portas da cidade. Na Nova Jerusalém, a noiva vai entrar. O céu começa a se abrir, toda a terra se dobrou a ti. Cristo, Rei dos Reis, veio nos buscar. Leva-nos em tuas mãos pelas portas da cidade. Na Nova Jerusalém, tua noiva vai entrar. O céu começa a se abrir, toda a terra se dobrou a ti. Cristo, Rei dos Reis, veio nos buscar. Leva-nos em tuas mãos pelas portas da cidade. Na Nova Jerusalém, a noiva vai Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Queridos, ainda neste mês de junho, missões estrangeiras. O convidado desta noite para ministrar a palavra do Senhor aos nossos corações
é o pastor Fernando Neri. Ele e sua família estão pastoreando na Bolívia, na cidade de Santa Cruz de la Sierra, e aceitou o nosso convite. Louvamos a Deus pela vida do pastor Fernando e da sua família. Então agora, não perca sua atenção. Continue ligado para que o Senhor venha falar com você nesta noite. Ao Senhor, meus amados irmãos da MW Vila Marinho, missionária Flávia, Júnior, sua esposa, que Deus possa abençoar poderosamente a vida de vocês. Eu sou o pastor Fernando Neto Soares e com a minha família estamos em Santa Cruz de la Sierra, Bolívia. Nós tivemos 9 anos na Argentina e no ano 2014 nós fomos desafiados a vir plantar a nossa amada igreja aqui em Santa Cruz de la Sierra, Bolívia. Chegamos aqui em janeiro de 2015 e aqui estamos até agora, pela graça de Deus, a misericórdia de Deus. Pela graça de Deus já conseguimos plantar 2 igrejas, temos aí em média 40 pessoas em cada uma delas e Deus tem abençoado o nosso trabalho. Meus queridos, a missionária Flávia pediu para compartilhar com os irmãos uma palavra. E Deus colocou no meu coração faz um tempo uma palavra muito forte. Estava lendo o livro de Atos e foi uma palavra muito forte. Se você quiser acompanhar conosco, Atos capítulo 26, versículo 12 até o 23. Atos capítulo 26, versículo 12 ao 23. Diz assim a palavra do Senhor, né? Sobre o que indo então a Damasco, com poder e comissão dos principais dos sacerdotes, ao meio-dia, ó rei, vi no caminho uma luz do céu que excedia o esplendor do sol, cuja claridade me envolveu a mim e aos que iam comigo. E caindo nós todos por terra, ouvi uma voz que me falava em língua hebraica e dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa te é recalcitrar contra os aguilhões. E disse eu: Quem é, Senhor? E ele respondeu: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te, põe-te de pé, porque te apareci por isto, para te pôr por ministro e testemunha, tanto das coisas que tem visto, como daquelas pelas quais te aparecerei ainda, livrando-te deste povo e dos gentios a quem agora te envio, para lhes abrires os olhos e das trevas os converteres à luz e do poder de Satanás, a fim de que recebam a remissão dos pecados e herança entre os que são santificados pela fé em meu nome. Por isso, ó rei Agripa, não fui rebelde à visão celestial, não fui desobediente à visão celestial. Antes, anunciei primeiramente aos que estão em Damasco e em Jerusalém e por toda a Judéia e aos gentios que se emendasse e se convertesse a Deus, fazendo obras dignas. Meus amados irmãos, também quero ler com vocês Isaías 6,8, é um texto seguramente muito conhecido dos irmãos. Isaías 6,8 vai dizer assim a palavra do Senhor: Depois disto ouvi a voz do Senhor que dizia: A quem enviarei? Quem há de ir por nós? Então disse eu: Eis-me aqui, envia-me a mim. Meus queridos, eu quero compartilhar com os irmãos essa palavra, e o tema que nós colocamos é Eu Digo Sim. Estamos no tema de missões e o tema de missões é Seja a Resposta, seja você a resposta. Mas você pode se perguntar: por que eu diria sim? Por que eu me apresentaria? Por que eu falaria como Isaías: eis-me aqui, envia-me a mim? Por quê? Deus tem alguns propósitos na nossa vida e eu gostaria de compartilhar com vocês nesta noite quais os motivos pelos quais nós diríamos sim e você deveria fazer sim. Porque se você observar o texto de Atos, a Bíblia diz que Paulo foi iluminado. Ele viu uma grande luz, ele foi iluminado. Ele e os seus caíram no chão e no meio daquela iluminação, daquela luz, não era uma luz comum, não era a luz do sol, era o Senhor que se apresentava a Paulo e o Senhor fala com Paulo. E Paulo tem um encontro com Cristo Jesus naquele momento. E aquilo mudaria totalmente, completamente a vida de Paulo. Aquela conversa rápida, não sabemos quanto tempo durou, mas aquela conversa rápida seguramente mudaria a história da vida de Paulo e a história do mundo e a história da igreja. Quando Paulo
recebe o chamado do Senhor e Deus diz a ele: Paulo, você está lutando contra mim, você está me perseguindo. Eu te apareci, Paulo, porque eu ainda vou te revelar muita coisa e eu te separei para um ministério específico. Eu estou te chamando para que você possa ser ministro e testemunha de tudo aquilo que eu vou te mostrar. E, meus queridos, alguns motivos pelos quais você deveria dizer sim. Primeiro motivo é que fomos e somos iluminados com um propósito e para um propósito. O texto sagrado nos mostra que Paulo não teve um encontro fortuito com Deus por acaso, ou era Jesus querendo dar uma pressionada em Paulo para ele parar de perseguir a igreja. Não, o Senhor se encontra com Paulo e Paulo se encontra com Deus e o Senhor o comissiona. O Senhor revela a Paulo um propósito, um projeto, um sonho, um destino em Deus para a vida de Paulo. Assim foi com Jesus, quando Jesus foi enviado à terra e quando nós nos encontramos com Ele, assim como Paulo, quando nós somos iluminados pela presença e pela graça de Deus, nós tivemos a nossa vida transformada. O propósito de Deus em enviar o seu Filho Jesus foi para que fôssemos salvos por Ele. João capítulo 3, versículo 16, né? Porque de tal maneira amou Deus ao mundo, que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Meus queridos, nós somos salvos com um propósito e para um propósito. Tudo que Deus faz tem um propósito. Ao enviar o seu Filho para se encontrar com Paulo e se encontrar conosco, é para que nós pudéssemos ser salvos com Ele. Outro propósito de Cristo enviar a igreja é para todos os povos, tribos, línguas e nações, é para que todos os povos, tribos e nações sejam salvos por Ele. Então, primeiro Deus envia Jesus com o propósito de salvar a humanidade. Uma vez que nós nos encontramos com Deus, que nós somos iluminados por Deus, assim como Paulo, através da graça, então, meus amados irmãos, nós somos também comissionados. Mateus 28, 18 e 20, ide por todo o mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Então, como Jesus foi enviado com um propósito, o Senhor nos ilumina e nos convoca às fileiras da igreja do Senhor, da sua família, do seu povo, do povo escolhido, com um propósito. E o propósito é iluminar a vida de outras pessoas. Quando Jesus comissiona a igreja em Mateus 28, depois de haver ressuscitado, entendemos que esse não é um pedido de uma pessoa que está indo ao corredor da morte. Entendemos que esse é o pedido de alguém que já venceu, alguém vitorioso, alguém que acabou de vencer a morte e vencer todas as coisas. Antes de subir ao céu, a última ordem de Jesus, as últimas palavras de Jesus foram comissionar a igreja. E comissionar a quem? Atos capítulo 1, versículo 8, e recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, Samaria e toda a Judéia até os confins da terra. Nós somos iluminados por Deus no nosso caminho, no nosso dia a dia, mas nós somos comissionados por Deus para todos os povos, para todas as tribos, para todas as línguas e para todas as nações, para que todos possam ser salvos com eles. Amém? Então, o primeiro motivo pelo qual você deveria dizer sim ao chamado de Deus é que você foi iluminado como Paulo foi, mas você também foi comissionado como Paulo foi. Agora é interessante a palavra de Jesus para Paulo, porque o Senhor dá a ele 2 ministérios. E assim como Paulo, nós também, quando somos iluminados por Deus, quando encontramos a graça de Deus, quando a graça de Deus nos encontra, nos salva e nos transforma, nós somos nomeados com 2 propósitos, com 2 fins. Paulo foi nomeado ministro e testemunha. Se você observar o texto diz que Paulo, eu te chamei para que você seja ministro e testemunha das coisas que eu ainda vou te revelar. E é interessante, irmãos, porque eu estava olhando o dever de cada um, né? E o dever do ministro, o ministro tem algumas características específicas em um governo, né? Segundo o dicionário, o ministro ele é um auxiliar direto do mandatário supremo de uma nação. Olha que tremendo! Paulo foi nomeado, e você e eu fomos nomeados ministros de Deus.
Nós fomos nomeados como auxiliares diretos do mandatário supremo, mas não da nação brasileira, não da nação boliviana, de todo o planeta Terra, de todo o cosmos, do Deus Supremo, do Todo-Poderoso, do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores, daquele que venceu a morte, daquele que um dia virá uma vez mais para buscar a sua igreja e o seu povo. O ministro, a obrigação dele é chefiar o ministério, mas o ministro ele compõe um gabinete. Então o ministro, ele é apenas um mordomo, se fôssemos usar outra figura de linguagem. Ele é um servo. E o servo vai aonde o seu senhor manda. O servo vai aonde o seu senhor manda. Os ministros, eles não têm uma agenda particular e própria, independente do mandatário da nação. Não, eles têm que estar subordinados. O seu ministério está subordinado a direção do mandatário maior da nação. Então o seu ministério, meu ministério, assim como o ministério de Paulo, está, irmãos, subordinados à vontade de Deus e à direção de Deus. E assim como os ministros, eles não vão aonde querem, quando querem, senão que eles obedecem à voz do seu Senhor, à ordem do presidente, do mandatário maior da nação, assim também somos nós. Nós somos chamados para ser ministros como Paulo. E, meus queridos, como ministros, nós temos o privilégio de sermos auxiliares diretos do Supremo Comandante do planeta Terra e do cosmos. Como ministros, nós chefiamos um ministério, compomos um gabinete. No ministério não existe nenhum cavaleiro solitário. Paulo foi chamado para compor um corpo, para ser membro de um corpo, para compor um gabinete, cujo cabeça, cujo chefe, cujo presidente, cujo mandatário maior era Cristo. O Senhor Jesus estava dizendo a Paulo: Paulo, eu estou te nomeando para ser ministro, eu estou te nomeando para ser mordomo, eu estou te nomeando para você chefiar sim um gabinete, mas eu estou te nomeando para que você faça parte e componha um gabinete maior. Não é só você, você não é o único, você não é um cavaleiro solitário, eu estou te chamando para o seio de um ministério, de um governo. Meus amados irmãos, outra coisa que Jesus diz é que Paulo também foi chamado para ser testemunha. E eu te chamei para que seja testemunha, ministro e testemunha. Qual é a característica da testemunha, irmãos? Testemunha é a pessoa que presenciou um fato. Isso é óbvio, né? E é uma pessoa que se apresenta a fim de atestar a veracidade ou a legalidade de algo. A testemunha, ela tem que falar o que viu e o que ela ouviu. Uma testemunha, ela não pode se omitir, ela não pode se calar. Uma testemunha, ela tem obrigação de dizer aquilo que ela viu e ouviu. Então o Senhor está dizendo a Paulo, e esse também é o segundo motivo pelo qual você devia dizer sim. O Senhor ilumina Paulo, nomeia Paulo como ministro, mas também nomeia ele como testemunha. Paulo, você vai compor o meu gabinete. Paulo, eu vou te dar chefia, eu vou te dar o direito, a ordem, a autoridade, mas você é somente um mordomo, você é somente um servo, você faz aquilo que o seu Senhor manda, você não age sozinho, você não é um cavaleiro solitário. Mas Paulo, eu quero que você entenda também que não só ministro, mas você também é uma testemunha. Paulo, todas as coisas que eu vou te revelar, todas as coisas que eu vou te mostrar, você deve testificar, você deve falar, você deve pregar, você não pode se calar em nenhum momento de tudo aquilo que eu ainda vou mostrar, que você vai ver. Qual é o problema de quando uma testemunha se cala? Quando uma testemunha não se apresenta e quando ela não somente nega, meus amados, o que vivenciou, senão também que ela põe em dúvida a veracidade do fato. Quando uma testemunha de algum fato se nega a testemunhar, o que ela indiretamente está dizendo é que ela nega o que viu. Não somente nega o que viu, ela põe em dúvida a veracidade dos fatos.
quando a igreja se omite em testificar o nome de Cristo, quando nós deixamos de pregar o Evangelho, quando nós não anunciamos aquilo que temos visto, aquilo que Deus tem feito na nossa vida e no seio da sua igreja, quando nós nos omitimos em testemunhar o que nós temos visto e ouvido, o que acontece, meus amados irmãos, é que nós colocamos em dúvida a veracidade da palavra de Deus, a veracidade do testemunho dos irmãos. Quando um cristão não testifica o que Deus fez em sua vida, ele de alguma forma nega a ação de Deus na sua vida e põe em dúvida o testemunho dos demais irmãos, das demais testemunhas. Quando nós nos calamos e nos omitimos em falar, em pregar, em anunciar aquilo que Deus fez e faz nas nossas vidas, o que nós estamos fazendo é negando a obra de Deus na nossa vida e colocando em dúvida a veracidade do testemunho das demais pessoas, das demais testemunhas. Então esse é mais um motivo para nós dizermos sim. Esse é mais um motivo, meus amados irmãos, para nós falarmos como Paulo falou. O contexto do texto é que Paulo está para ser julgado, ele está diante do rei Agripa. E o rei Agripa está vendo qual é a acusação, qual é o motivo. E Paulo então vai dizer para ele que indo no caminho de Damasco, ele foi iluminado, ele teve um encontro transformador, ele foi impactado pelo poder, pela presença, pela graça, pela misericórdia de Deus naquele dia. E Paulo naquele dia é nomeado ministro e testemunha de Cristo. E então Paulo diz ao rei Agripa: eu não fui desobediente, eu não fui rebelde à visão celestial, ó rei Agripa. Porque Paulo entendia que ele não podia negar, ele não podia se furtar de falar aquilo que ele tinha visto e aquilo que ele tinha ouvido. O encontro de Paulo não foi um encontro emocional, o encontro de Paulo não foi um encontro, como disse, fortuito, foi um encontro que transforma a sua vida. Mas quando Paulo é transformado pela graça de Deus, alcançado pela graça de Deus, ele também é comissionado por Deus. Paulo entende que o Senhor o havia iluminado naquele caminho, para que ele pudesse ir às nações, e as nações ouvissem o seu testemunho. Como ministro, como representante do governo do reino celestial, Paulo tem direito de ir a todas as nações para dizer aquilo que o seu reino, que o seu governo está fazendo. Como testemunha, Paulo não pode deixar de falar, ele não pode se negar a pregar o evangelho, porque senão ele coloca em dúvida a veracidade dos fatos acontecidos, ele põe em dúvida a veracidade da palavra do presidente, do governo, daquele que governa, daquele que reina. Se ele não testemunha, se ele se cala, ele põe em dúvida também a voz das demais testemunhas. As pessoas começam a questionar: mas como que a pessoa diz que aconteceu isso na vida dela, mas você não diz nada, na sua vida não aconteceu nada? Então, meu querido, dizer sim não é uma questão somente de obediência, é uma questão também de não ser rebelde à visão celestial. Meus amados irmãos, terceira razão pela qual você deveria dizer sim é que não há motivo para nós não testificarmos, não há motivo para você não testificar. Primeiro, por quê? Porque todos nós fomos iluminados e todos nós fomos constituídos testemunhas e ministros de Deus. É o sacerdócio universal, 1 de Pedro capítulo 2, versículo 9. Gostamos tanto desse texto, recitamos tantas vezes que nós somos a nação eleita, o povo real, o povo de propriedade exclusiva de Deus, mas nos esquecemos que nós somos nomeados, nós somos chamados para ser ministros, para testificar a obra daqueles que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Meus queridos, Paulo entende isso, que Pedro vai dizer também mais tarde, que nós fomos tirados do reino das trevas para o reino da luz, para testificarmos das obras que Deus fez. Meus amados, todos os que fomos iluminados, todos os que fomos resgatados das trevas,
Segundo 1 de Pedro capítulo 2, versículo 9, nós somos comissionados, testemunhas e ministros de Deus para falar, para pregoar, para testificar a obra de Deus na nossa vida. Mas não somente isso. A Bíblia diz que todos receberam autoridade para testificar. Não, pastor, eu gostaria muito de dizer sim, mas eu tenho medo, eu não sei se eu tenho chamado, eu não sei se eu tenho autoridade. Lucas capítulo 10, versículo 19, Jesus disse: eis que eu vos dou o poder. Depois ele vai dizer: poder para testificar, poder para expulsar os demônios, poder para abrir a vista aos cegos, poder para levantar e sarar os enfermos e para levantar os paralíticos. Eu vos dou poder para ir e para vencer. Eu vos dou autoridade, eu vos dou poder. Então nós não temos motivos, meus irmãos, para não testificar. Se nós recebemos o poder, se nós recebemos a autoridade de Deus para fazê-lo, nós podemos fazer. Por que nós podemos fazer? Porque nada depende de nós, tudo depende de Deus. Pensar que nós não temos sabedoria, não temos conhecimento, não temos entendimento, ou não temos poder, ou não temos autoridade para fazer algo, é negar a veracidade dos fatos, porque Jesus disse que Ele nos deu poder para testificar. Ele nos deu poder. Você recebeu autoridade como ministro nomeado pelo Supremo Mandatário da nação. Você tem autoridade para agir em nome dele, de acordo com a vontade dele, a autoridade dele. Você tem. E como testemunha, você não pode negar o que ele fez na sua vida ou o que ele está fazendo por você e pelos seus. Todos receberam autoridade para testificar. Agora, outro motivo, meus queridos, é que todos também foram enviados. João capítulo 20, versículo 19 a versículo 22, Jesus mais uma vez dizendo, ele diz: assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. E soprou sobre eles o Espírito Santo. Olha que tremendo! A finalidade do Espírito Santo e da presença do Espírito Santo na nossa vida, a finalidade do coração abrasado é ser ministro e testemunha de Cristo. Assim como o Pai me ungiu, Isaías 61, assim como o Pai me enviou depois de me haver ungido, eu também vos envio, eu vos dou autoridade, eu vos dou poder, e soprou sobre eles o Espírito Santo. Então eles recebem poder e autoridade para ser pregoeiros da palavra do Senhor. Então não há motivo para nós retrocedermos, não há motivos para nós adaptarmos a nossa mensagem ao paladar dos nossos ouvintes. Não há razão para que a igreja molde o seu falar ou a sua mensagem ou a sua vida aos padrões daqueles que não conhecem a Cristo, porque nós estamos debaixo de uma autoridade maior. Assim como Deus me enviou, como o Pai me enviou, eu vos envio a vós. Quem foram os enviados? Todos. Pastor, mas televisão, internet e tantos outros meios, será que todos já não ouviram a palavra? Será que todos já não foram alcançados? Não posso te dar essa resposta. Segundo algumas estatísticas, não. Existem mais de 1 bilhão de pessoas no mundo que nunca ouviram falar o nome do Senhor Jesus sobre a terra. Mas independentemente de todos terem ouvido ou não, eu quero dizer para você uma frase que tocou no meu coração muito cedo quando começamos na obra missionária: enquanto Jesus não voltar, a missão continua. Jesus disse que voltaria uma vez mais para buscar o seu povo, a sua igreja. Jesus disse que estaria conosco mais uma vez, e então, enquanto Jesus não voltar, a minha missão, a sua missão, a nossa missão não termina, ela continua. Mais uma razão pela qual, meus irmãos, nós temos que dizer sim, é porque o Senhor prometeu nos guardar nas perseguições internas e externas. Mais uma vez lembramos de Paulo. Que tremendo Paulo. Paulo vai dizer que por fora perseguições e por dentro temores. E isso era a sua vida diária.
Ele tinha perseguições constantes, açoitado várias vezes, preso várias vezes, dado como morto 3 vezes. Então a perseguição era constante do lado de fora e do lado de dentro havia temores. Mas esse homem não retrocedia. Foi, quem sabe, o maior missionário da história. Por quê? Porque ele não podia ser rebelde à visão celestial. Ele não podia negar o que ele havia visto. Ele não podia negar o que ele tinha ouvido. Ele não podia negar a veracidade dos fatos de tudo que ele estava vivendo e vivenciando e vendo. Ele não podia. Ele não podia se omitir. Ele não podia se rebelar contra o que ele vê e contra a ordem do mandatário supremo da nossa nação. Meus amados irmãos, o Senhor prometeu estar conosco e nos guardar em todas as perseguições. Desde o começo, assim como eu estive com Moisés, estarei contigo. Ninguém poderá te resistir todos os dias da sua vida. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido, ainda que andarmos pelo vale da sombra da morte. Nós não temeremos, porque o Senhor está conosco. Nós não temeremos peste nem mortandade que assole ao meio-dia ou à meia-noite, porque o Senhor está conosco, porque aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, ele sempre será guardado pelo Senhor. Porque por um caminho virão contra nós, diz a palavra, mas por 7 caminhos fugirão de nós. Então o Senhor está conosco e ele nos guarda. Mas o motivo, irmãos, para nós não temermos e para nós dizermos sim, é que nada depende de nós, tudo depende de Deus. Não há razão para você não testificar, porque você foi iluminado por Deus, nomeado ministro e testemunha. Não há razão para não responder ou dizer sim, porque todos receberam autoridade. Não há razão para não dizer sim, porque todos foram enviados, comissionados. Não há razão para dizer sim. O medo não é motivo, não é razão, porque o Senhor estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. E aonde você for, Deus vai com você. Mas se eu receber uma nomeação errada, mas se o homem errar na minha nomeação e me mandar para o lugar equivocado, não me importa se o homem vai errar ou acertar comigo. Eu sei que Deus irá comigo para onde eu for. Deus irá com você para onde você for. Mas uma razão para você não deixar de testificar é que nada depende de nós, tudo depende dele. Meus queridos, não é o nosso poder, é o poder de Deus. Não é a nossa sabedoria, é a sabedoria de Deus. Não são as nossas palavras, é a palavra de Deus. Não é o nosso poder de convencimento, é o poder de convencimento do Espírito Santo. Não é você, não sou eu que fazemos a obra. Não é a nossa autoridade, o nosso conhecimento, a nossa sabedoria. Não é nem mesmo a nossa fé, é Deus. Lembre-se sempre disso, nada depende de mim, tudo depende de Deus. Quando nós entendemos esse fato de que nada depende de nós, tudo depende de Deus, então, meus amados irmãos, nós testificamos. Testificamos como Pedro e João. Depois de serem açoitados, eles saem do sinédrio, felizes e contentes, porque eles foram achados dignos de sofrerem por causa do Evangelho. Olha que tremendo, o ápice da vida cristã para Pedro e João era sofrer por causa de Cristo. Meus amados, que tremendo, que fantástico. E sabe por quê? Porque Pedro também foi iluminado, porque João também foi iluminado. Pedro, depois que o galo canta, ele pensa que a sua vida seria trevas para sempre. Mas o que ele não sabia é que depois de 3 dias, Jesus iria ressuscitar, iria se encontrar de novo com ele, iria restaurá-lo e dizer: Pedro, eu vim tirar você das trevas para a luz. Nesse segundo encontro, ou nesse reencontro, como queiram dizer, com Cristo Jesus, depois da sua ressurreição, Pedro então entende. E a partir desse momento ele não pode mais deixar, ele não pode negar, ele não pode se omitir. Quando a igreja se reúne em Atos 2, esperando a promessa do Espírito Santo, quando eles ali no cenáculo orando, o Espírito Santo desce sobre eles como língua de fogo. Eles foram testemunhas oculares
de que Deus cumpriu a sua promessa, de que lhes daria poder, de que lhes daria autoridade para ir até os confins da terra. E imbuídos dessa autoridade, imbuídos desse poder, no outro dia Pedro se levanta e na sua primeira pregação mais de 5.000 pessoas chegam ao Senhor. Pedro entendeu, nada depende de mim, tudo depende de Deus. Não é o meu poder, é o poder de Deus. Não é a minha sabedoria, é a sabedoria de Deus. Não são as minhas palavras, são as palavras de Deus. Não é o meu poder de convencimento, é o poder de convencimento do Espírito Santo. Meus queridos, dizer sim não é uma opção para quando e se der vontade algum dia. Dizer sim é um privilégio, sim é um privilégio, mas dizer sim também é uma questão de obediência ou rebeldia à visão celestial. E eu quero terminar com Isaías 6:8. Então eu ouvi uma voz que dizia: quem há de ir? A quem enviarei? E o que você vai responder a essa pergunta do Espírito Santo para você neste dia? Quem há de ir? A quem enviarei? Antes de você dizer não, lembre-se, você não tem motivo para isso. Que Deus abençoe poderosamente a sua vida, no nome de Cristo Jesus, Senhor nosso. Meus irmãos, é muito importante nós observarmos o chamado do Senhor. E o Senhor está nos confrontando e nos chamando para essa grande obra. Que nós possamos dizer sim ao chamado do Senhor. Que nós possamos dizer: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Que nós possamos estar preparados para cumprir o ID de Jesus. O ID foi para todos. Os nossos missionários que estão no campo, eles foram enviados, estão ali fazendo a obra do Senhor. Nós que estamos aqui podemos também fazer a obra do Senhor. Fazer missões em qualquer parte aonde nós estamos. É dentro da nossa casa, é dentro do nosso trabalho, na nossa vizinhança. E nós precisamos estar atentos para ouvir e dizer sim ao chamado. Nesta noite o Senhor falou muito aos nossos corações. E que possamos guardar essa palavra no nosso coração. Que possamos refletir e realmente agir e fazer aquilo que o Senhor nos chamou para fazer. Como nós temos intercedido pelos nossos missionários e pelos países, hoje nós estaremos orando pela Bolívia, onde está o pastor Oscar, pastor Emílio e o pastor Fernando e a sua família. A Ásia Central está o pastor Joaldo e a missionária Jovelina. E no Japão, o pastor Fukuda e Celi. Então que esses homens e essas mulheres, que toda a família nesses países possam ser grandemente abençoados pelo Senhor. E que Deus venha suprir sim as necessidades. E que nós que estamos aqui possamos interceder para que Deus venha conduzi-los. Vamos orar nesta hora. Feche os teus olhos e interceda aí também na sua casa por esses países, Bolívia e pela Ásia, e por esses pastores, esses missionários e as respectivas famílias que estão no campo. Senhor, graças te damos. Nós te louvamos, ó Deus, pela oportunidade que o Senhor tem nos dado a cada dia, de poder pregar, de divulgar a tua palavra, de anunciar as boas novas, de falar do tão grande amor que o Senhor derramou sobre esta humanidade, entregando o seu único filho. E é essa mensagem, uma mensagem de esperança, uma mensagem de fé, de amor, que precisamos levar a todos a este mundo. Senhor, colocamos esses países nas tuas mãos. A Bolívia,
Senhor, na Ásia também, Senhor, os pastores, os missionários e suas famílias que estão trabalhando, que têm sido instrumento do Senhor ali naqueles países, naquelas cidades. Senhor, que venham ser realmente abençoados pelo Senhor e que o Senhor venha conduzi-los para que a tua obra venha ser feita através da vida deles. E sim, o seu nome ser glorificado em tudo. Pai, muito obrigado por esta oportunidade de pregar a tua palavra, de anunciar as boas novas. Nós também, ó Pai, pedimos para que o Senhor nos abençoe, nos use, ó Deus, como canais de bênção para abençoar o nosso Brasil, para abençoar o nosso estado, a nossa cidade. Senhor, aonde quer que estejamos, que possamos ser profeta, que possamos ser atalaias do Senhor. Meu Deus, em nome de Jesus, abençoe aqueles que estão nos assistindo, que estão nos ouvindo, cada família, ó Deus, que venha ser cheia da tua graça, do teu Espírito Santo, para que o Senhor venha abençoar a cada um, ó Pai, sustentando, ó Deus, em nome de Jesus, suprindo as necessidades. Ainda, ó Pai, neste período que estamos vivendo, ó Pai, onde muitas famílias têm perdido, ó Deus, as pessoas que amam, ó Deus. Pai, nós pedimos para que o Senhor venha consolar, para que o Senhor venha confortar aqueles, ó Pai, que estão enfermos. Declaramos em nome de Jesus a cura do Senhor para a vida deles. E ministramos em nome de Jesus a graça do Senhor sobre cada família, sobre cada lar nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Queridos, nós louvamos a Deus pela vida do pastor Fernando e da sua família, que Deus possa continuar abençoando a vida deles ali na Bolívia, até quando o Senhor permitir. E sou grato ao Senhor também pela tua presença aqui no nosso culto, que você possa continuar nos seguindo, siga aí no nosso canal e divulgue também este nosso canal, para que a mensagem do Senhor possa alcançar mais e mais pessoas. E falando sobre missões, meus irmãos, podemos ajudar, temos que orar sim, mas também precisamos contribuir para que possam ser supridas as necessidades daqueles que estão no campo fazendo a obra do Senhor. Então, se o Senhor ele venha tocar no seu coração, para que você venha ter o seu coração aberto para contribuir, amém? Que você possa ser um instrumento do Senhor para abençoar os nossos missionários. Louvamos a Deus por esta oportunidade de louvar a Ele mais uma vez, de ouvir a sua palavra, de sentir a ação do Espírito Santo, porque o Senhor nesta noite falou muito conosco, e que possamos sim, dizer sim ao chamado do Senhor. Que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe a sua família, que Deus abençoe a sua semana. Amém? Vamos agora impetrar a bênção. E que o amor de Deus nosso Pai, a graça salvadora de Jesus Cristo e as doces e íntimas consolações do Espírito Santo seja com todo o povo de Deus na face da terra, com cada família, não somente hoje, mas para todos sempre. Amém. Deus abençoe a sua casa e receba um forte abraço.